Nas Teias da Mente. Uma psicóloga forense e uma escritora curiosa conversam sobre o que se passa no cérebro de um criminoso. Pelo caminho, aproveitam para falar sobre o funcionamento do cérebro de todos nós. Mas não se iludam, nem sempre as mentes criminosas são as mais complexas. Não acreditam? Olá, bem-vindos a mais um episódio Nas Teias da Mente, um podcast com o apoio da ETIC, Escola de Tecnologia, Inovação e Criação. Eu sou a Joana Kabuki, estou com a Cristina Soeiro. Olá, Cristina. Mas nós hoje não estamos sozinhas. Não. Aliás, nós normalmente não estamos sozinhas, não é? Vocês só nos ouvem, mas estamos sempre muito bem acompanhadas. Mas hoje vamos estar à conversa com uma outra pessoa que é especial para nós. É o nosso produtor, é também o nosso músico. Foi ele que criou a música do nosso genérico, que vocês ouvem, que compôs, que criou a letra, que dá a voz. É o Alexandre Quintas. Olá, Alexandre. Olá, Joana. Olá, Cristina. Olá. Mas hoje o Alexandre não está aqui na qualidade nem de produtor nem de músico. Está na qualidade de especialista em ciências forenses. Antes disto, como é que te sentes aqui deste lado do microfone, Alexandre? Um pouco nervoso ainda. Tu preferes o outro lado, não é? Sem dúvida. Enfim, o Alexandre é especialista em ciências forenses. Ele é licenciado em bioquímica. Isto agora é aquela parte que não gostas, não é? Que eu vou aqui puxar dos galões das tuas formações, mas tem de ser para as pessoas que nos ouvem perceberem que realmente tu percebes disto. E não foste só ao Google espreitar umas coisas. És licenciada em Bioquímica, mestra em Biologia Celular e doutora em Química Biológica. Isto significa que podes fazer armas químicas. Biológicas. Sem dúvida. Isso é muito assustador. Somos amigos, hein? Vamos manter essa ideia. O Alexandre é também coordenador da licenciatura e mestrado em Ciências Forenses no Instituto Universitário Egas Muniz. Alexandre, duas perguntas para ti, não sei muito bem qual é que hei de fazer primeiro. Que são, primeiro, o que é isto das ciências forenses e depois, como é que tu foste parar às ciências forenses e decidiste criar toda uma licenciatura e um mestrado à volta disto. Portanto, por onde é que começamos? Por explicar o que são as ciências forenses? Sim, vamos começar por aí. Relativamente às ciências forenses, elas podem-se definir, e não vou tentar ser consensual, que é muito difícil nesta área, podem-se definir como todo o tipo de conhecimentos e metodologias que vêm auxiliar a justiça, o sistema de justiça. Contudo, no singular, ciência forense, estamos a falar das áreas diretamente das ciências jurídicas. Portanto, as ciências forenses são todas as ciências que podem auxiliar a justiça, mas quando se fala no singular, geralmente estamos a falar de algo muito específico. Porque forense vem de fórum era onde se reuniam os senadores e os designados homens de bem, que hoje em dia, para ser politicamente correto, são homens e mulheres de bem. Muito bem. Mas no passado, infelizmente, nas culturas que vêm da Grécia e de Roma e que nós herdámos muito, são culturas patriarcais. Já os celtas não eram bem assim. Mas, e calhar, nós também temos essa parte. Se calhar eu posso aqui acrescentar sim. algo que é uma coisa que interessa às pessoas, que é, pronto, as ciências forenses estão muito divulgadas no modelo americano através das séries e as pessoas têm muito uma ideia de que, e fazem alguma confusão sobre como é que em Portugal se operacionaliza as ciências forenses. Pronto, a gente já viu que as ciências forenses não são ligadas à lei, são ligadas à parte mais pericial, mais, não é, de dar apoio ao esclarecimento de coisas relacionadas com vestígios, ADN, etc. Como é que em Portugal nós podemos fazer a separação daquilo que a gente vê na televisão, não é, como são os chamados CSIs, porque isso é uma coisa que tem estado muito, tu levaste muito tempo a desmistificar em relação à licenciatura, não é, que eu também colaboro como professora desde o início. Aliás, foi a razão porque eu fui trabalhar para a instituição como psicóloga forense, mas eu acompanhei o processo e, portanto, levaste muito tempo a criar esse teu espaço, a mostrar
que aquilo é uma ferramenta científica que se tem que trabalhar com muito rigor, com muita correção, com muita ética, e que é um trabalho de grande responsabilidade. Queres falar um bocadinho, se calhar, sobre isso? Sim. O sistema americano não é idêntico ao anglo-saxónico ou ao sistema. O sistema inglês já é diferente, mas no sistema americano, apesar de estar tradicionalmente no anglo-saxónico, e já agora o brasileiro, nesta parte policial, misturam muito o que se chama um crime scene officer, ou seja, quem vai à cena de crime, com o investigador criminal, o inspetor, o polícia, com também o cientista forense, que é quem está no laboratório. Portanto, são 3 personagens que no nosso sistema são distintos, e mesmo no sistema anglo-saxónico britânico são distintos, que estão reunidos num só. Portanto, e as áreas são, uma coisa é criminalística, que é a análise de cena de crime. Tradicionalmente, no passado, falava-se criminalística, recolha dos vestígios, reconstituição de uma cena, de um cenário. São agora os homens de branco, não é? Exatamente. Agora são conhecidos como os homens de branco, têm aqueles fatos todos. Sim, são os CSIs, tradicionalmente os nossos CSIs. Depois temos o polícia, temos um inspetor, no caso da Polícia Judiciária, o militar, no caso da GNR, ou um comissário, no caso da PSP, e nas outras forças específicas também têm designações específicas. Quem faz é a investigação criminal. Quem, no fundo, reúne, faz a análise da informação e cria hipóteses. E depois temos o cientista forense, que geralmente deve ser um cientista, que isto é um dos problemas do nosso sistema nacional, é que pensam que quem está formatado para ser polícia, que também pode ser um cientista e estar a fazer um trabalho técnico. O trabalho técnico é extremamente exigente. E é preciso ter uma mentalidade própria, portanto, tem que ser alguém formado nesta área, um civil, que será contratado para esses laboratórios, de uma forma específica, como já agora a Polícia Judiciária faz, não é? Então desculpa interromper-te, o curso em que coordenas e lecionas forma cientistas forenses, não forma as pessoas... Forma cientistas forenses, ainda que lhes damos algumas competências na parte criminal, ou seja, de saber o que é um perfil. Por isso é que a Cristina está lá, para dar perfis criminais, porque se vierem a ser inspectores, precisam da outra parte, precisam de saber o que um perfil criminal, a sociologia do criminal, ou seja, tipicamente o fenómeno, o epifenómeno que é o crime e as origens, se é que as origens, as múltiplas e as desconhecidas também no meio disto que levam ao crime, e também obviamente a parte jurídica. Eles precisam de trabalhar, e mesmo quando fazem ciência, eles não fazem ciência para um resultado clínico ou para fazer uma investigação fundamental sem um propósito, ou mesmo que seja aplicada, tem um propósito. Aqui a finalidade é produzir um conjunto de evidências científicas que permitem que essa evidência seja a 100% ou dentro do que nós sabemos a favor ou contra o que foi praticado. Portanto, a perícia tem que ter um resultado que em tribunal possa ou não vir a ser prova relativamente à situação específica. Quer dizer, fazendo aqui um bocadinho um resumo, na verdade os cientistas forenses são cientistas que, tendo um conhecimento também do fenómeno criminal, conseguem fazer uma análise do que têm, pode ser da toxicologia ou de outras áreas, e contextualizar no crime que foi cometido, percebendo até qual é o contributo que o seu trabalho tem no sistema de justiça. Por isso eles têm que ter este conhecimento que o Alexandre estava a falar, porque é muito importante. A decisão judicial é complexa, e quando alguém faz um relatório para ajudar o juiz a tomar uma decisão, a pessoa que faz esse relatório, que é o que nós chamamos os peritos, não é? devem estar informados, até deve a pessoa ter a noção de qual é a tipologia de crime, qual é a pena de prisão que um indivíduo
cometeu aquela situação pode estar a concorrer, entre aspas, não é? Ou seja, perceber qual é que é o global que está a trabalhar. Portanto, por isso é que a formação tem que ser tão eclética. Exatamente. Há pouco falavas do CSI e eu imagino que, a propósito do CSI, muitos jovens, quando chegam à idade de escolher aquilo que querem ir fazer no futuro, lembram-se que se calhar ser um CSI da vida seria uma coisa interessante. Há muitos jovens que chegam e que não sabem ao que vão? Felizmente cada vez menos, mas tínhamos muitos que vão só com a ideia do que é transmitido nas séries, que tudo o que é série obviamente é feito para ter público e tem que ser glamouroso, não é? Portanto, mas de facto pensam que chegam lá e que vão começar a recolher vestígios nos nossos simulacros de crime ou na casa de crime, quando o fundamento da licenciatura é em ciências. E em laboratório. E em laboratório. Ainda que ganham competências para serem CSIs, se abrirem concursos para tal, nas polícias, ganham competências para irem para laboratórios e têm competências genéricas que lhes permitem ser excelentes inspectores, no caso da Polícia Judiciária, ou polícias, porque têm um mindset analítico. E um investigador criminal, por si, tem que ter capacidade de colocar hipóteses, de eliminar hipóteses, de não ficar bloqueado numa hipótese só porque é mais consensual na literatura. E isso é preciso uma mentalidade científica. E daí, eu acho que tendo a estrutura psicológica própria, são pessoas extremamente adequadas para esse tipo de posições. Pois eu ia perguntar, eu imagino que estas pessoas lidem com situações menos agradáveis, não é? Situações complicadas. Que perfil psicológico é que tem de ter uma pessoa destas? Ou basta ser um bom cientista? Depende muito do trabalho que vou fazer, mas eu devo dizer que para este trabalho são pessoas que têm que conseguir estar na bancada do laboratório. Portanto, são pessoas que não são tão viradas para a perspectiva da relação com os outros. Têm que ter essa competência. Aliás, por isso eles têm treino de testemunha em tribunal e tudo mais. Mas, na verdade, a base da formação deles são pessoas com capacidade, como estava a dizer o Alexandre, analítica, de reflexão. E não tanto não são tanto pessoas sociais e na verdade muitos dos alunos que vão para ciências forenses têm esse padrão, cada vez mais são cientistas de base, mas depois alguns deles até são artistas, têm uma vertente artística. É engraçado porque é um curso que tem uma grande heterogeneidade de pessoas, mas na verdade aqueles que mais se adaptam são este padrão de pessoa com uma característica mais de cientista de bancada de laboratório, que conseguem identificar e vão à luta para encontrar a solução, a resposta, que seguem procedimentos, que têm que fazer esses procedimentos by the book, cumprindo orientações éticas, e portanto é mais isso. É completamente diferente, por exemplo, das pessoas da psicologia, não é? Nós agora temos na psicologia uma aluna que veio de ciências forenses porque ela não se identificava, fazia falta essa componente mais de contacto humano, mas pronto, são pessoas mais com este perfil. E depois são pessoas que têm que ter boa capacidade a nível de fazer, mais naquela questão de utilização do método científico, a precisão, o domínio até matemática, não é? Da matemática, do interesse pela parte da articulação entre as diferentes áreas científicas, porque isto é um curso que mexe com várias perspectivas, e a utilização de equipamentos de forma precisa, calibrada. Isso é muito importante para eles aprenderem também isso, a saber que de facto para fazer aquele trabalho não se pode contaminar as provas, tem que seguir um protocolo e que esse protocolo não pode ser corrompido, desde que se recebe as coisas tem que ter uma anotação e tal. Portanto, eles aprendem isso tudo e, portanto, as pessoas que vão para este curso acabam por ser pessoas que são mais dedicadas a esse tipo de
mais introspectivas, não tão extrovertidas, não é? Os laboratórios deles são laboratórios calmos, ao contrário das outras áreas. Eu imagino que tenham que ser pessoas pacientes também, não é? Sim, porque ao contrário do que vemos nas séries. E curiosas também, curiosas, eu acho. Porque as séries é um ritmo sempre muito rápido e aquilo no instante se resolve tudo e se descobre tudo. Eu imagino que a verdade não seja esta, não é? Os resultados não aparecem de um dia para o outro e há coisas que devem demorar muito tempo a concluir. Do ponto de vista pericial, desde que se apliquem os protocolos, nós quando estamos a fazer uma perícia, a perícia geralmente já está devidamente protocolada, dependendo do vestígio, quando é o normativo. Mas, no caso das universidades, podem chegar perícias que não são resolvidas pelos outros laboratórios. Isso acontece-nos. Ou porque os limites de detecção são muito abaixos, são super vestigiais, ou porque é algo que nunca foi feito e então estamos a desenvolver isso. E então isso passamos para a universidade. E aí sim é preciso muita resiliência e paciência. Quando é mais algo que já foi feito, estamos a aplicar os protocolos, aí já há uma cadência que pode ser um bocadinho mais elevada na produção dos resultados. A investigação criminal, aí, se forem para a investigação criminal, precisam de ter paciência e não, eu vou utilizar a expressão mais popular, não podem pôr a carroça à frente dos bois, porque senão estão a colocar, ficam ao bias da hipótese. E se nos deixarmos levar emocionalmente pela situação, nós obviamente que vamos começar a procurar tudo de acordo com a nossa hipótese e não receber primeiro os dados, os vestígios, para ir colocando as hipóteses, e isto é o que distingue um bom investigador de um mau investigador. É a capacidade de ter as várias hipóteses em permanência até que se chega a um ponto em que só uma é que realmente pode justificar o que está ali. E não começar logo, isto é assim. Ok, se calhar era bom esclarecer que, de facto, nós temos pessoas que tiram este curso e que concorrem para forças policiais. Mas estas pessoas que concorrem para forças policiais depois têm uma formação própria para ser polícias, não é? Pronto, e é isso que o Alexandre está a falar. De facto, tenta-se, de facto, a investigação criminal também segue uma metodologia, que é a metodologia da recolha de informação. E aqui as pessoas que fazem esta formação têm a vantagem de ter este estilo de pensamento de recolha de informação e não testagem de hipóteses, como estava a dizer o Alexandre, não é? Se bem que a formação que eles têm é uma formação muito forte em componente laboratorial, de análise de vestígios, método científico, isto dá abertura depois para trabalhar em várias áreas, nomeadamente ser, por exemplo, polícia, mas aí já não exercem a profissão cientista forense. É uma saída profissional que tem tido algum sucesso em algumas instituições policiais e nós achamos que é também uma vantagem, não é? Porque, ao fim e ao cabo, o trabalho de polícia também tem uma componente científica, de procura de informação, testagem de hipóteses, e portanto há aqui também uma vantagem. É isso que o Alexandre estava a querer referenciar. Mas são duas coisas diferentes. As ciências forenses são ciências que servem para dar suporte à decisão judicial na sua essência. Quem é que toma a decisão judicial? É o juiz. O juiz que tem que tomar essa decisão, mas até ele tomar a decisão, ele pode pedir muita informação, muitas análises de diferentes tipos de coisas, sei lá, desde DNA, não é? A análise de, sei lá, de um corpo, de indicadores da morte, da hora da morte, etc., não é? E tudo isso é feito com um determinado tipo de rigor, não é? E chega ao juiz, o juiz depois analisa tudo isso num cômputo geral, que a decisão judicial não é só, era uma das coisas que a mim fazia muita confusão, que era, eu também, pronto, sou cientista, apesar de muitas pessoas não associarem a psicologia como uma ciência, que eu acho lamentável, mas pronto, é o que é, estamos cá nós para mostrar. A verdade é que para mim, numa fase, para mim a ciência era a resposta. Ou seja,
E era uma resposta para o sistema de justiça. Eu não compreendia porque é que o juiz não se baseava 100% na análise das perícias que tinha pedido, nas várias ciências que existem, não é? E um dia o juiz até do Supremo Tribunal explicou que, de facto, o juiz não pode fazer só isso. O juiz tem que ter isso em consideração, mas há muitas coisas que influenciam a decisão, inclusive o impacto do comportamento daquele indivíduo naquela comunidade em particular. E nós podemos ter, obviamente que a medida a aplicar no indivíduo deve ser igual no norte e no sul e no centro, mas há aqui muitos fatores que influenciam numa decisão destas, não é? E, portanto, há particularidades do caso, inclusive é um contexto que é tido em consideração. E, portanto, as ciências forenses acabam por surgir aqui como uma das áreas que o juiz tem em consideração para tomar a decisão, mas não é a única. Mas cada vez mais a complexidade do mundo exige o recurso a análises com base científica, não é? Porque senão é muito difícil tomar uma decisão, não é? Com alguma clareza. Vamos imaginar aqui um cenário para percebermos como é que as coisas funcionam na prática quando ocorre um crime. Vamos imaginar, eu tinha pensado num caso concreto, mas vamos esquecer o caso. É parecido com o caso concreto. Vai um senhor muito bem a passear na rua o seu cão à noite e dá de caras com o corpo decapitado de um homem, imaginemos. E, em princípio, chama a polícia. Ocorre, não é? E foge, que era o que eu faria. Ou então chama a polícia, se tudo correr bem, chama a polícia. Como é que depois... Como é que as coisas acontecem a partir deste momento? Vêm cientistas forenses, vêm os inspectores da polícia, vem logo um psicólogo, porque se calhar pode... Não, o psicólogo não entra aí. Sabes porque é que eu pensei num psicólogo? Porque dependendo de como o corpo está, da mutilação, poderão existir razões para aquele homicídio. Sim, mas isso é visto a posteriori. É a posteriori. No corpo, se o corpo foi encontrado, está morto, não pode ser tocado até chegar ao médico legista. Portanto, estamos a falar de um corpo humano, porque se for um corpo animal devia ser um médico veterinário, mas as coisas não estão tão devidamente separadas como no caso dos seres humanos. E, portanto, é o médico legista. Tudo o que está à volta do corpo faz parte do CSI, do típico CSI, ou seja, do oficial de cena de crime. Que tem outro nome em Portugal, agora não me lembro. É um nome. É um nome, não, sim, agora também, baralhei. Tem que ser devidamente orientado por o polícia que está encarregado daquela situação. Porque assim, se houver uma situação dessas com o corpo decapitado, à partida, o que o Alexandre está a dizer é que vem um médico para ver se de facto a morte pode ser natural ou não e ativar a polícia. Geralmente numa situação dessas há uma certa percepção que não é uma morte natural, não é? Geralmente é ativado o sistema de justiça e as polícias têm funções diferentes. As polícias de proximidade fazem o isolamento, que era aquilo que o Alexandre estava a dizer, a contenção do local para que ninguém entre, e depois, no caso dos homicídios, a competência exclusiva é da Polícia Judiciária. Portanto, é ativado o Ministério Público e a Polícia Judiciária em particular, que tem uma prevenção para este caso, e vai lá, portanto, vai a equipa de prevenção e é também ativada as equipas de cena, é assim que se chamam, as equipas de cena de crime que vão fazer a análise dos vestígios para ver, para recolher os vestígios, sim. São os homens do tal dos fatos brancos. Sim. E depois esses vestígios vão ser analisados, em princípio, pelo Laboratório de Polícia Científica. Aí onde estão os cientistas forenses. E o corpo na medicina legal, obviamente, portanto, tem que ser, obviamente, foi decapitado, portanto, parece-me que é a causa. Agora, a decapitação pode ser pós-mortem ou a causa da morte. Portanto, essa situação é avaliada. Temos aqui vários atores
que intervêm para uma resposta dessas. E óbvio que esses cenários que envolvem mortes são muito mais apelativos, mas de facto esquecemos que muitos cenários são escritórios, são bancos, são provavelmente situações muito mais normativas, é um cofre, portanto há muitas outras situações. Então nos cenários de corrupção são extratos digitais ou de fraude, portanto há imensos tipos de cenários. Mas obviamente que nós focamos muito mais naquilo que nos dá mais adrenalina, não é? No fundo, mas de facto tem que estar preparados para todo o tipo. Pode ser um computador, tudo o que está ali, e tudo tem que ser contido e pode ter que envolver uma equipa multidisciplinar, e o CSI é isso mesmo, tem que saber se vai recolher as impressões digitais, se não vai, porque depois tudo isto tem um valor. Nós pagamos dos nossos impostos as análises que são feitas, portanto não é possível analisar tudo, e daí tem que haver uma orientação, e a orientação deve ser o inspetor ou o polícia que está na cena que diz, ok, isto é para recolher, isto é para recolher, isto é para recolher, e as análises vão ser isso. Há uma gestão depois disso, o que se chama gestão de cena de crime, que há um valor para aquela situação, a maior parte tem valor, admito que no caso do homicídio o valor é muito elevado, obviamente pode-se fazer quase tudo, mas mediante isto há coisas que podem ser analisadas, outras não é tipo um ataque de caçadeira de canos cerrados em que vai tudo. Desculpem-me a metáfora, realmente foi demasiado potente, mas tem que haver discernimento no que se está a fazer, e isso exige conhecimento técnico e não só. Pois é, isso era o que eu agora ia perguntar, que normalmente falamos, não é? Pensamos em ciências forenses, pensamos em crime, em homicídios, mas não são só isso, são crimes económicos também, como agora falaste. São crimes ambientais, exatamente, estávamos a falar. Queres falar um bocadinho dos crimes ambientais? Nós estamos muito atrás daquilo que tem que ser feito. Muito atrás. As polícias não estão neste momento ainda preparadas e, portanto, a maior parte dos crimes ambientais acabam em multas, porque não temos nem laboratórios à altura, nem temos sensores à altura utilizados, e quando estamos a falar de crimes ambientais não é qualquer indústria que faz algo disso, são indústrias que estão devidamente munidas de assistentes legais e jurídicos que sabem exatamente o que estão a fazer. E as nossas leis estão longe de ser perfeitas a esse nível. Aliás, nós temos leis sobre leis e não somos diretos naquilo que se deve fazer. Ainda andamos a aprender bem o que é um crime ambiental, exatamente, não é? Portanto, é um bocadinho assim. Estamos ainda a trabalhar nisso, e obviamente quem faz a legislação pode chamar pessoas, fazer comissões, etc. Mas isto há uma envolve salvaguarda muitos do valor da parte financeira, porque o mundo é dominado pela parte financeira, não é? E nós culturalmente não estamos muito... o ambiente para nós ainda é um processo de aprendizagem. Isto é a minha perspectiva porque não é imediato, também, não? Porque não é imediato. Hoje em dia, as doenças autoimunes, alergias, infecções que nos aparecem, o tipo de doenças, a multiplicação de doenças, obviamente tem que haver aqui uma causa que é ambiental. Poluição do ar, poluição das águas, por exemplo, o facto de haver disrupção do desenvolvimento da adolescência, porque nas águas começam a entrar estrogénios das pílulas, de outras coisas que não são devidamente tratadas. Isto faz uma disrupção da sociedade, mas nós não vemos, não estamos dentro, somos como um sapo que está a ser aquecido lentamente, que não percebe que a água está a ser aquecida. Mas isso no mundo em geral, ou nós, Portugal, estamos atrasados? Não, no mundo em geral, isto está a acontecer. Há sítios piores que Portugal, mas Portugal não é exceção a isto, porque o ar é de todos. Não é? O ar é de todos, as águas acabam por recircular e são de todos, e não prestamos a mínima atenção, e obviamente que as indústrias poluentes têm objetivos de curto prazo, que é ganhar dinheiro e dar dinheiro a quem... Manter a economia a funcionar, e baseia-se tudo nisso. E acabamos por... o investimento que é necessário fazer vai ser disruptivo, e que temos de fazer, porque neste momento já estamos num ponto crítico.
Sim, mas as pessoas ainda não sentem isso de uma forma drástica, não é? Não sentem porque ainda não viram os números do número de doenças oncológicas que estão a surgir. Provavelmente não há estatística também suficiente para fazer essa correlação. Eu acho que nós temos uma forma de processar as coisas que é defensiva, não é? Repara, nós tivemos uma pandemia e o que é que fizemos após a pandemia? Ignorámos completamente, não falamos do assunto, nem analisamos sequer as consequências que isso teve nas pessoas. E quando tu tentas de falar sobre isso, ninguém quer desenvolver o assunto. Parece que foi uma coisa que não aconteceu. E isto é um exemplo, eu estou a dar este exemplo que eu acho que é brutal. Mas para mim faz-me imensa confusão como é que nós não analisamos, por exemplo, nos nossos jovens, o impacto que teve. Nós temos ainda alunos que começaram agora a socializar, que já estão quase a fim da faculdade, quer dizer, não é? Isto introduz nas pessoas instabilidade, não é? Isto é a nossa forma de funcionamento, por isso é que nós vemos os ambientalistas a fazer coisas radicais e estamos mais focados, que não concordamos com o comportamento que eles estão a ter, em vez de nos preocuparmos com aquilo que eles, se calhar os meios não são os mais adequados, mas cá eles têm razão em estarem desesperados, não é? Portanto, isto tem a ver com a nossa forma de funcionamento com pessoas, portanto, eu acho que... É a avestruz que põe a cabeça na areia. É um bocadinho isto, sim. É um bocadinho isto. E não é um assunto fácil, e que não haja respostas imediatas. E quando não há respostas, fazemos isso, esquecemos. Porque não é só mostrar o problema, tem que se mostrar que há soluções. Portanto, um analista, obviamente, quando estamos a analisar, eu estou a mostrar estes problemas, mas eu tenho que pensar nas soluções. Quais são as soluções para isto? Porque se me perguntarem, ok, só mostro os problemas. Não. Como cientista, e nós todos, como cidadãos, temos que também pensar nas soluções para isso. E é por isso que às vezes metemos a cabeça como avestruz no buraco. Alexandre, vou voltar ao início da nossa conversa. O curso de Ciências Forenses do Instituto Egas Muniz foi concebido por ti, não é? Criado por ti, não existia, foi o primeiro em Portugal, segundo sei. O que é que aconteceu? Em que momento é que tu achaste que, ok, vamos fazer um curso destes em Portugal? Quando eu vi a primeira série do CSI, como toda a gente vê, fiquei fascinado com a utilização da ciência e como é que a ciência, onde eu já faço parte há muitos anos, resolvia situações. E depois fiz uma pequena pesquisa e percebi que no Reino Unido havia 200 cursos de ciências forenses, nos Estados Unidos outros tantos, apesar de ser muito maior, na Austrália também, Nova Zelândia inclusive, Canadá, e não percebia porque é que na Europa continental na altura havia um curso na Alemanha que nem estava aberto, não havia. E eu disse, o que é que se passa aqui? Somos nós que rejeitamos, nós estamos a evoluir. E comecei a fazer um caminho lento, antes até por um curso de vários anos, de tentar perceber isto. E percebi que nós temos um sistema jurídico, temos um sistema de justiça que herdamos, não é? Que herdamos do sistema alemão, europeu, continental, e que é inquisitorial, e napoleónico é inquisitorial, ou seja, existe uma figura que é o sistema de justiça, que por devido à sua posição social e tudo isso, está acima quase dos problemas dos comuns mortais e que pode avaliar os outros. É o nosso sistema inquisitorial. E o sistema anglo-saxónico é adversarial. Ou seja, ambos os lados podem ser munidos com as mesmas armas. Num sistema adversarial, promove a concorrência, ou seja, tudo o que sejam armas que podem utilizar vão desenvolver. E daí as ciências forenses desenvolveram-se no sistema adversarial, ou seja, no sistema anglo-saxónico, e não no nosso sistema, que está muito mais atrasado. Nesse aspecto, obviamente que as polícias utilizam, e o Laboratório de Polícia Científica foi criado já há muitos anos atrás, a medicina legal tem mais de 100 anos, tudo isto, mas são criadas, são ferramentas dentro do sistema, não são ferramentas que podem ser utilizadas por ambos os lados.
Há vantagens e desvantagens em ambos os sistemas, não é isso que eu estou a avaliar, mas eu comecei a perceber isso. E comecei a perceber que também, se não se avançasse um pouco, se não se começasse a ter uma mentalidade mais de ciências exatas nestas situações e com uma formação específica, iríamos ficar mesmo para trás. E daí comecei a conceber e fiz formações no estrangeiro no sentido de tentar perceber mesmo dentro do sistema destes países com o sistema anglo-saxónico de como é que eles faziam as coisas e trouxe para cá. Montei dentro de uma realidade que era diferente e que tem sido vários anos a adaptar esse sistema à nossa realidade. Fomos os primeiros na Europa continental, havia alguns, mas não com a expressão que nós temos. Depois vieram os holandeses. Neste momento os espanhóis já também têm, os italianos ainda não, mas estão a começar a ir. Porque é que estes sistemas, a Suécia também começa a aparecer? Porque são sistemas que estão muito dominados pelo sistema governamental, que por sua vez tem hierarquias, que são o direito e a medicina, que são como digamos, o topo da hierarquia e, como tal, não deixam nada desenvolver-se que não esteja sobre a alçada destes dois sistemas. Lembro de uma conversa com uma professora, Laura Mercolini, da Universidade de Bolonha, que eu dizia, mas porquê que vocês não queriam? Têm todas as ferramentas. Não, nós estamos sobre o jugo dos médicos e da Faculdade de Medicina, portanto, isso é faltar ao respeito a uma hierarquia. De tal forma que, de acordo com as Nações Unidas e da Unesco, as ciências forenses estão dentro da bioquímica e, em Portugal, na área de formação, está dentro da medicina. Porquê? Porque, obviamente, têm mais acesso ao poder, são uma camada em que há um certo privilégio no acesso à informação e, portanto, conseguem mudar mais as coisas. Mas, de verdade, as ciências forenses mais básicas são a química e a biologia. A química que dá origem depois à toxicologia e às químicas na análise das substâncias químicas, a biologia com a genética e com o tipo de análise de perfis de outras situações dessas, de identificação. E, portanto, é das ciências, mesmo da Faculdade de Ciências, não é da Faculdade de Medicina. E isso tem restringido devido à evolução, do ponto de vista académico, na Europa continental, das ciências forenses. Ou seja, o sistema judicial e, simultaneamente, sermos um sistema altamente hierarquizado, muito com uma base num sistema romano, em que é uma hierarquia muito forte, em que subir de escalão social, neste caso, é tudo muito difícil. Temos para perceberem, há muitos laboratórios governamentais que não estão devidamente acreditados, são acreditados por decreto-lei. Este laboratório, por decreto, realmente pode fazer tudo. E não estão devidamente... Isso pode condicionar os resultados daquilo que lá se faz. Não condiciona, porque nós não temos neste momento soluções para resolver isso. Eles paulatinamente estão a tentar ir acreditando os vários serviços, laboratórios. E agora já temos a possibilidade do contraditório, não é? Mas mesmo assim, o contraditório não é fácil de fazer. Mas já se faz com frequência. Não é fácil de fazer. Eu já fiz perícias formais e que depois o advogado de defesa pediu para ser feito por uma entidade privada. Mas pede ao juiz e é o juiz que... É sempre o juiz que decide. O juiz é a pessoa que tem aquele papel, não é? Uma pessoa, uma entidade, neste caso, que é quem tem maior poder, não é? Mas de facto hoje em dia já se olha, eu penso que aqui... Já se olha, mas não é assim tão comum. Mas Alexandre, houve um caminho e de facto a história que tu estás a contar, eu posso, falando agora aqui pela parte da observação e que acompanhei o processo, há uma progressão enorme, não é? Os alunos que tu formaste ao longo destes anos têm dado cartas neste momento como cientistas forenses nos laboratórios, não é? Nas seguradoras, não é? Portanto,
há uma preparação e já se começa a perceber que o trabalho que estas pessoas fazem é um contributo importante. Agora eu percebo, o sistema em si ainda é muito centralizador destes grupos, dos médicos e da medicina e da parte da justiça. Contudo, já começa a haver aqui uma abertura. Quer dizer, isto também este nosso sistema tem desvantagens, mas também tem outras vantagens, não é? E a verdade é que, como tu disseste, cada vez mais há uma aceitação disto e já começa a pensar-se em concorrências ao curso que tu criaste, não é? O teu curso já é um modelo, já há universidades que te contactam até de outros países para ver como fazer e como operacionalizar. É aqui importante também dizer que o curso que tu formaste e que tu tens e que tu coordenas é um curso que tem um nível de exigência muito grande de laboratório de preparação das pessoas e que é muito difícil de reproduzir por isso. Não é? E é por isso que as pessoas saem dali e são capazes de resolver problemas e fazer trabalhos, não é? Portanto, o cientista forense tem que realmente ter um nível elevado de conhecimentos para se impor num sistema como este, e tu tens conseguido fazer esse processo, mostrando a qualidade que as pessoas têm, a correção, a dedicação que se tem, e como é que aquilo pode ajudar a tomar a decisão judicial. Sim, e isso é perceptível neste momento. Portanto, eu acho que isto é um caminho e que está a ter, eu pelo menos é a percepção que eu tenho, não é? Eu só, para contextualizar, Joana, no sistema na Austrália não entra ninguém num laboratório forense, seja de que zona for, que não tenha como licenciatura base ciências forenses. E há uma razão muito simples para isto. E eu já vou mostrar depois qual é o paradigma nacional. A razão é que logo no primeiro e segundo ano contactam com coisas tão simples como o que é uma cadeia de custódia da prova. Que a custódia da prova é que desde que é recolhido no local de crime até que chega ao tribunal, não há hipótese de violar aquilo. É mesmo aquilo que estamos a analisar e não outra coisa qualquer. Senão vivemos num sistema de crenças, não é? E aqui é um sistema mesmo que existe. E não se aprende isto, a não ser que se tenha logo no início. Uma pessoa que se forma noutra área, obviamente que pode tecnicamente chegar e fazer certas coisas, mas coisas tão simples isto que são obrigatórias no sistema de justiça, não têm. E é só por esta razão que eles obrigam a isto para entrar. E depois podem fazer formações mais específicas, ou na toxicologia, ou no outro lado qualquer. Mas isto está logo impresso. E não se consegue ganhar isto depois. É o mesmo do que eu começar com bioquímica e depois tiro psicologia. Eu já estou formado em bioquímica, eu nunca vou ser, como clínico, não vou servir, portanto todo o meu mindset é muito mais diretivo, não dá a volta às coisas, não consigo conceptualizar como um psicólogo, nem forense, nem outro qualquer, não consigo. Posso ser bom cientista, deve dar cartas naquela área, mas nunca conseguirei exercer aquilo como deve ser, porque não tive esse imprinting logo. Muito bem. Cristina e Alexandre, não sei se querem dizer mais alguma coisa que seja importante, não? Nós vamos ter a oportunidade de falar destes assuntos ainda esta temporada, no último episódio. O próximo episódio vai ser muito especial, para mim, principalmente, porque nós no próximo episódio vamos falar sobre realidade versus ficção no crime. Vamos fazer um episódio ao vivo, vamos ter 3 escritores convidados, escritores portugueses de policiais e thrillers, a Filipe Amorim, o Bruno Franco e o Lourenço Ceruia, vão estar connosco, comigo e com a Cristina, a falar sobre como é que eles criam as suas histórias e até que ponto é que aquilo que nós lemos nos livros e vemos nos filmes faz sentido. A Cristina vai ajudar-nos um bocadinho aí. Já sabem, sigam-nos no Instagram, ouçam-nos no YouTube, no Spotify, partilhem com os vossos amigos. Obrigada por terem estado desse lado. Até ao próximo episódio. Obrigado. Obrigada.